Que hoje a Natália está aqui conosco, porque olhando para o trabalho dela, a gente vê assim, eu já falei para ela, estou falando para vocês, é muito capricho. Eu e a diretora, né, Marina, nós ficamos aqui olhando, gente, mas olha assim, acabamento, a escolha das cores, a escolha do tecido, tudo perfeito para todos esses trabalhos. Mas também, olha só, além destas bolsas lindas, escolha da padronagem, do tipo de tecido, hoje a Natália veio aqui conosco para justamente nos ensinar a fazer uma nécessaire. E ela disse uma coisa que é verdade. Nécessaire tem bastante por aí. Muitas pessoas já aprenderam várias técnicas. Mas o pulo do gato desta nécessaire de hoje é Nossa Senhora Aparecida. Com certeza. Também, mas é o bolso onde Nossa Senhora Aparecida está. Né? Então, Natália Betelli com a gente hoje. Nós vamos fazer essa nécessaire com a técnica do patchwork, é isso? Isso. Então vamos lá. Quero agradecer primeiro pelo convite. Muito obrigada. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. E eu escolhi a imagem de Nossa Senhora Aparecida porque ela me toca profundamente, então é muito especial para mim. Fiz 3 bordados diferentes, depois eu vou mostrar o terceiro. Então, tem mais um tem ainda. Mais um Olha ainda. Só, tem aquele ali que ela colocou no bolso especial. Nós vamos mostrar aqui para o Gui o que ela vai usar agora, que é um outro desenho. Então, olha, esse é o desenho que ela vai usar agora. Nossa Senhora tem o rostinho, mãozinha. A outra Nossa Senhora que já está na bolsa é estilizada, então ela não tem tantos detalhes, né? Justamente, mas claro, não tem como não remetermos a imagem de Nossa Senhora Aparecida, porque é bem próxima do que a imagem real nos traz. Mas é mais estilizada, e depois eu quero ver a terceira. Vamos para a nossa peça? Eu vou começar passando as medidas para o pessoal de casa, tá? Então, o bolso, ele é feito em 3 partes. Primeiro, eu tenho 2 tecidos principais, que nesse caso aqui eu coloquei um estampado. Eu não cortei nas medidas ainda finais, porque se vocês forem fazer o matelassé, tá? Vocês vão ter que cortar um pouquinho maior. Depois vai refilar um na medida de 12 por 18, o outro principal na medida de 12 por 45 e também a gente vai usar um forrinho de 12 por 20. Então essa é a parte do bolso. Para o resto, que no caso vai ter 2 laterais, uma de cada lado, eu cortei um tecido um pouco maior que 20 para fazer o matelassé, depois eu vou refilar com 10 por 48 2 vezes. Então cortando no meio 10 por 48, tá? O forro, eu coloquei a medida aqui de 29,5 por 45,5, mas dependendo do pé de máquina que você usar, pode dar diferença nessa medida. Então espera para cortar o forro e depois mede tudo no final e aí sim você corta, tá? Fora isso, 35 centímetros de zíper. Eu tô usando aqui o zíper de metro número 5 e o cursor para o zíper de metro número 5, tá? Quem tiver etiquetinha também, pode colocar sua etiquetinha para dar um isso charme. É muito legal. Porque às vezes você dá de presente, não tem a etiqueta, a pessoa ama o presente, quer dar de presente ou comprar uma outra igual. Se não tem quem fez, não tem ali um telefone ou uma rede social indicando onde comprar, a pessoa vai falar, mas agora eu não vou pedir para a pessoa que me deu, né? É a nossa assinatura. Não, tem que ter, concordo com você, tem que ter etiqueta. Vamos lá, gente. Então eu vou começar montando o bolso. Esse pedacinho aqui é o de 12 de largura por 18 de altura. Nós vamos emendar direito com direito. Eu deixei até cor diferente para vocês verem. Passa um pé de máquina aqui, tá? Na outra pontinha, eu fiz o bordadinho de Nossa Senhora Aparecida. Se vocês tiverem um tecido com posição, lembra de sempre colocar, eu falo, na cabeça do tecido. Então aqui na parte do topo também um pé de máquina, tá? Depois, essa parte aqui nós vamos virar para trás, passar um pesponto aqui de pé de máquina rebatendo. E aqui eu gosto de passar uma costurinha rebatendo bem fininha, tá? Feito isso, ó, já tem cortadinha também aqui as minhas laterais. Feito isso, nós vamos para o passo 2, que vai ser alinhar e costurar o bolso. Aí que tá o pulo do gato. Geralmente, quando a gente vai fazer um bolso frontal em alguma peça, fica uma emenda. Fica. Quando a gente faz o corpo total. Nesse caso não tem, mas o bolso aqui, ó, ele tem um fundo, ele tem uma limitação.
Entendi. É isso. Nossa, que ideia legal. É. Então, quando você coloca aqui, por exemplo, o celular, ele vai ter um fundo, só que aqui não dá pra ver. Entendi. Então, esse é o diferencial. Pode fazer isso em bolsa, necessaire, no que vocês quiserem, tá? Marca aqui 3,5 centímetros. Então, eu tô marcando aqui, ó, nessa parte aqui, tá? 3,5 centímetros. Risca. Depois que isso aqui já tiver costuradinho, igual tá o meu aqui, ó, vocês vão posicionar, passa uma costurinha de segurança aqui e aqui para que o bolso fique certinho no local, tá? Então eu sempre faço a estabilização nesse ponto e nesse ponto, depois eu costuro o restante da minha peça, que foi o que eu fiz aqui, ó. Costurei aqui. Por quê? O pé de máquina, ele empurra, ele sempre dá um jeitinho de empurrar nessa peça. Então, se eu vier costurando aqui e depois eu vier costurando daqui pra cá, o que vai acontecer? Um lado vai ficar mais alto que o outro, tá? Então, por isso que eu faço essas duas costurinhas aqui na borda. E aí vai ficar assim na parte de trás, ó, fundinho do bolso. Mas isso essa aqui. parte nem vai aparecer porque a bolsa vai ter forro, né? Exatamente. Não Ou aparece. seja, tudo fica perfeito. Tudo fica Você sabe que a certinho. Júlia Zequete colocou: boa tarde, Rita Maria, já estou no Brasil, em São Bernardo, e já fui à missa do delícia. Sagrado Coração de Jesus. Que ele abençoe a todos nós, abençoe Amém. todos nós, né, Natália? Amém. E a Maria Geralda Rocha colocou: parabéns, Natália. Obrigada. Que bolsas lindas. E eu concordo, Maria Geralda. Obrigada. Bom, o que eu vou fazer agora? Vamos pro passo 3, que vai ser a colocação das laterais. Então, vem aqui, ó, direito com direito, costuro tudo isso aqui. Vai sobrar um pouquinho, não tem problema, é pra sobrar. Vai ficar assim depois. Eu vou mostrar outro passo a passo, ó. Costura aqui, pé de máquina. E aí, vai ficar dessa forma aqui, ó. Colocado, o bolso tá aqui. E a gente vem com o pespontinho e passa aqui, ó. Vamos ver se cabe. Ó lá. Ó. Pronto. Cadê meu celular? Não Deu tem costura aqui. certinho. Então aí passa a costurinha aqui, rebate isso e ele vai ficar assim já na parte de trás também, ó. Então só ficam essas duas costuras, não aparece o fundo. Exatamente. Eu vou até tirar aqui pra mostrar, ó. Vai ficar dessa Perfeito. forma aqui. E você colocou uma outra etiqueta. Coloquei. Essa aqui é a etiqueta de cetim. Porque daí quando eu ficar na parte de trás, vai ficar ó, dessa forma aqui a etiqueta. A parte de trás fica uma etiqueta, Isso. que é a etiqueta com informações da sua rede social Isso. Tem aí. aqui atrás também né? o Instagram. @nat.pet. E na frente fica a etiqueta também, mas só que uma etiqueta mais bonitinha de Que é de couro, corinho. né? É. Legal. Se vocês quiserem, usa ou uma ou outra também, tá tudo bem, tá? Bom, vocês viram que eu trouxe... Nós não vamos usar mais essa, né? não. Vou pôr pra cá. Ó. Pode tirar. Que aí você tem bastante espaço aí. Vocês viram que eu trouxe várias opções, né? Eu fui brincando com as estampas, pra vocês verem E, ó, que não tem regra. Ó, o bolso continua aqui. Aqui, ó. Ó, tô precisando de um celular Alimentador. novo. Certo? Então, ó, esse é o passo 3, colocação das laterais. E aí, Esse aqui você colocou na frente. coloquei na frente. Olha que legal. Gente, a costura é criativa. Então, Ó, criem, então vou mostrar criem. aqui, ó. Olha lá, ó. Criem mesmo. Nat.pet. Isso. Aí, ó. Então, nesse caso aqui, eu usei um tecido bordadinho e eu optei trabalhar pelo jeans. Como eu utilizei o jeans, eu coloquei uma manta R2 atrás. No caso desse aqui, ó, como o tecido já veio matelaçado pronto, eu não utilizei nada, porque ele já é estruturado. Então, nesse caso, não precisou. No caso do jeans, precisou. Exatamente. Que No apesar caso de do ser um tecido tricoline- mais encorpado, ainda falta estrutura. Exato. No caso do tricoline também, você tem que estruturar com uma manta R2 atrás, tá? Então aqui, ó, eu deixei aqui pra vocês verem. Lembra que eu falei que sobrava? É pra sobrar mesmo. Porque se der diferença, às vezes de pé de máquina, depois você vai, alinha, corta, refila, ó. Agora você só tá acertando, alinhando, Tô só acertando, alinhando a base aí. pra eu colocar o zíper. Uhum. E aí, eu vou vir aqui com o meu direito do zíper, no direito da peça, vou colocar ele aqui,
Quando eu coloco o alfinete, gente, isso é uma coisa muito importante. Coloca só a pontinha do alfinete. Eu já vi colocar alfinete assim, ó, Rita. Na hora de passar na máquina, dá um estrago. Então é só aqui como você fez, só na pontinha, exato. ó. Já vi também colocado assim, as minhas alunas fazem isso. Toda hora elas levam bronca. Eu vi pessoas que colocam de lá pra cá e também deixam só a pontinha aqui. Também vale? pode, claro. Mas desde que a pontinha, ó, fique só a pontinha. Exatamente. Vai passar uma costurinha de segurança aqui bem fininha, só pra fixar ele. E depois a gente vai vir com forro. Direito com direito também. Eu gosto de brincar que o zíper é a salsicha do meu cachorro quente. E essa parte aqui é o pão. Para as meninas não esquecerem que o zíper fica no meio. Dentro. Exato. Porque às vezes coloca dessa forma aqui e não entende porque não vai ter acabamento. Então, lembrando o zíper sempre no meio. E aí nós vamos alinhar, é a salsicha do cachorro quente. O resto é o pão. E aí vai alinhar aqui. Quando for passar essa costura, pode passar a costura utilizando o pé de zíper da sua máquina, tá? E sempre pela parte que já está fixa, que no caso aqui vai ser a manta. Então se você pôr o dedinho aqui, você vai sentir o dentinho do zíper. Entendi. Passa por aqui, porque o pezinho, ele tende a arrastar o tecido e quando chega aqui, sobra um montão. Isso sempre acontece. Mesmo. Agora, uma pergunta. Eu, por exemplo, não entendo nada de costura. E aí, quando você puxou aqui, ele deu uma levantada aqui atrás e ficou meio... Foi, porque essa etapa aqui eu já adiantei. Ah, então por isso... Mas na hora que desvira, fica normal. Fica normal, tá. No caso, eu adiantei pra gente, como não consegui trazer a máquina, né? Já adiantei esse passo. Depois que vocês fizerem esse processo, vai desvirar, então aqui também estaria desvirado, por isso que ele vai ficar certinho, ó. Como aquela que você desmontou. Passa meio pezinho de máquina aqui, eu passei até de outra cor pra gente conseguir enxergar, tá? É muito importante fazer essa costura. Tem gente que às vezes não faz, mas é muito importante. Porque daí não atrapalha na hora de colocar o cursor. Tá? E é o que a gente vai ver agora, porque ela tirou o cursor, eu quero ver ela colocar o cursor agora. Calma, gente. Qual que é o seu segredo? Bom, primeiro que eu sempre corto o meu zíper rente. Eu nunca deixo rabinho, mas pode deixar rabinho. Tem pessoas que deixam, né? Tem. Aí eu coloco tortinho, primeiro esse lado, até mais ou menos a metade do carrinho. Enfio essa aqui tortinha também. Só falta ela aprontar comigo agora e não entrar, né? Não vai entrar. Você é de casa. Entrou. Ó, torceu, deu certo. Tira tudo, coloca de novo. Ah, é assim? Tem que tirar? Tem. Por quê? Daí você dá acabamento na parte dos dois lados iguais. Se você tem uma parte aqui aberta, fica feio o acabamento. Ah, entendi. Deixa ele aqui no meio, vê se as suas costurinhas estão alinhadas. Ó. E aí a gente vai desvirar a nossa peça. Agora o zíper não sai mais. Agora não sai mais, tá aqui. Muito importante, ó. Os dois tecidinhos alinhados aqui, eu falo que é o beijinho que a gente dá na costura. Põe um alfinetinho aqui. E aqui, Rita, também tem um outro pulo do gato. Dei um pique aqui, que é um cortinho. Eu vou fazer uma caixinha de leite diferente. Não sei se você percebeu, com aquela caixinha de leite... Pra fora, ela abraçou a bolsa. Dessa forma aqui, ó. Eu marco 3 centímetros. Aqui. Viro. E marco 3 centímetros. O que eu vou fazer? Eu vou colocar o pique pra dentro e vou encontrar as duas marquinhas. Quando eu for costurar pra fechar isso aqui, eu vou passar aqui um pé de máquina, vindo até o final aqui. Inclusive o forro. Inclusive o forro. Tá. Com muito carinho aqui pra não estourar a agulha da máquina, tá? Então ele vai ficar dessa forma aqui. Faz isso dos dois lados.
Nessa parte aqui eu não vou fazer esse processo, porque eu não quero que fique com acúmulo de tecido dentro. Então, vamos supor que aqui vai estar costuradinho. Eu vou começar a marcar a partir da costura e a partir daqui. 3 centímetros também. Só que aí eu vou fazer dessa forma aqui, ó. Caixinha de leite convencional, Tá. que tá todo mundo acostumado, tá? Faço assim, vai estar tudo costuradinho. Costuro aqui. Corta o excesso. Pronto. E aí a gente vai pra parte final. É bom que a gente Vai ficar assim, gente, ó, mais uma, diferente essa. Então vai ficar dessa forma aqui, ó. Aqui, presinho. E aqui eu fiz a caixinha de leite cortadinha lá daquela outra forma. Você deixou uma abertura para Deixei na desvirar? lateral. Na porque lateral. aqui, como meu forro era inteiro, Uhum. eu acabei deixando na lateral para não ter que cortar. Mas legal, porque aí também não aparece, né? Às vezes no fundo, Exato. né? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou sempre pegar na parte mais longe que tiver de tecido, jogo isso pra dentro e fecho a minha mão. Quando vocês forem desvirar, é muito importante tomar cuidado para não rasgar o tecido, tá, gente? De forro. Porque já aconteceu comigo, a gente tem vontade de chorar com a peça Depois, pronta. nossa, já tá desvirando pra... Nossa, E meu o Deus. tecido rasgar. Agora a mágica. Vem aqui, vai ajeitar os cantinhos. Olha que diferente que ficou. Ficou diferente mesmo. Esse cantinho tem nome? Uma boa pergunta. Podemos perguntar para o Caixa de leite invertida? Podemos perguntar. Imagina, ao invés de Google. ser pra baixo, como é a caixinha de leite, é pra cima. Caixa de leite invertida. Viu, aconteceu que eu descobri isso aqui há muitos anos sem querer. Porque eu errei uma peça e ficou desse jeito. Aí você achou lindo? Aí eu falei, meu Deus, eu vou desmanchar pra ver. Depois eu vi que tinha pessoas fazendo desse jeito, mas foi sem querer que eu fiz. E aí temos mais uma necessaire pronta. Passa ela, gente, pelo amor de Deus, no ferro. Põe a mãozinha aqui dentro, passa o ferrinho, ajeita a sua pecinha sempre antes de vender. Ó, Olha, um charme. E prontíssima. mais, ó. Cadê o celular? Cadê o celular? E aqui não fica com aquela marquinha de fundo. O forro fica escondido. Então, eu trouxe a técnica na necessaire, mas vocês podem usar em qualquer peça, numa bolsa, numa carteira. Infinitas possibilidades. Olha só, conversamos com a Natália Bertelli, aprendemos com a Nath Patti a fazer não só essa necessaire, porque aprendemos todas as etapas, mas fizemos um bolso muito lindo e que você pode usar em outras peças aí, você que faz a costura criativa. Natália, muito obrigada por você estar conosco. Já vai pensando na próxima peça, com certeza. porque a gente gostou, muito didática, explica muito bem, tem muito carinho para você aqui. Obrigada a todas as pessoas que mandaram seus carinhos aí para a Natália e para a Caru hoje. Obrigada.